Olá, eu me chamo Jorge e na época que aconteceu, eu tinha 23 anos. Morava na cidade da Paraíba e mais preciso em João Pessoa. Todas sextas e sábado eu tinha por costume de visitar a minha namorada, que na atualidade hoje é a minha companheira e minha esposa. E em uma sexta-feira, como sempre, eu havia trabalhado pesado na roça e por volta das 8 horas da noite parti para a casa dela. Todo esse trajeto eu fazia de bicicleta. Levava cerca de 30 minutos para chegar. Mas quando, na metade do caminho, faltando ainda uns 15 minutos para chegar, comecei a sentir um forte cheiro de cachorro molhado, misturado com um forte cheiro de carniça, na qual eu não liguei muito e não dei muita importância. Mas depois de alguns minutos, sentindo todo aquele cheiro, percebi que algo estava errado. Ouvi então um barulho do mato quebrando, mais ou menos uns 8 metros atrás de mim. E foi aí que fiz a pior decisão de toda a minha vida, ao qual eu me arrependo até hoje. E essa decisão foi de parar para observar o que era aquilo. E quando me virei para olhar, era um cachorro enorme, agachado na posição, como se fosse me dar um bote. Só que a diferença é que aquele bicho, ele estava fazendo de tudo para não ser notado. E quando aquele bicho viu que eu estava olhando para ele, foi aí que ele se levantou e partiu numa velocidade absurda e partiu para cima de mim. Então montei rapidamente na minha bicicleta e coloquei toda a força que havia nas minhas pernas. Naquele medo todo, minhas pernas já estavam doendo. E quando me virei para olhar, havia uma distância mínima, com aquela besta quase me alcançando. E perto dali havia uma cachorrada que, quando viu tudo aquilo, partiu em nossa direção e foi para cima daquela fera. Aquela besta era grotesca. Os seus olhos, amarelos brilhantes, igualmente a uma lanterna acesa, ao qual ele parou e começou a rosnar com aqueles enormes caninos, e que deu para me ver bem. Tinha quase o tamanho da minha mão. Os 4 cachorros nessa hora começaram a cercar e latir para aquela criatura. E que nesse momento aproveitei a sua falta de atenção e saí num pinote lascado e pedalei. E enquanto me distanciava, dava para ouvir choros, grunhidos e gritos dos cachorros sendo massacrados e todo estraçalhado.
Ao chegar na casa da minha namorada, eu estava pálido, trêmulo e não conseguia falar. A minha voz travou de tanto apurado que eu passei. Mas a minha namorada, ao ver o meu estado, ficou bastante assustada, que de imediatamente correu na cozinha e me trouxe um copo com água. E quando já com os meus ânimos mais calmos, eu contei tudo o que havia acontecido. E ela já foi logo me dizendo que aquela criatura era um terrível lobisomem. Naquele dia, eu pousei a noite lá e só saí quando o dia estava todo claro. Mas quando retornar o caminho e passar no local, me deparei com a pior cena de terror. Havia pedaços de cachorro por todo lado. Havia sangue por todo lugar. E no local havia pegadas enormes. E que com certeza era daquela besta do inferno. Caminhei dali muito triste e chateado por conta dos cachorros. Mas segui meu caminho ainda com bastante medo até chegar em casa. E ao chegar em casa, minha mãe olhou para mim desesperada e me perguntou onde é que eu estava, pois eu não havia voltado para casa aquele dia. Na qual eu disse para ela que havia perdido no horário e, por ser muito tarde, resolvi então pernoitar por lá mesmo. Evitei contar todo o ocorrido para minha mãe, até para não deixar ela preocupada, pois mesmo com muito medo, eu ainda havia de voltar na casa da minha namorada ainda, pois eram os caminhos que fazia todas as vezes que ia visitá-la. Hoje, eu penso em tudo que eu passei. E para ser sincero a vocês, eu não desejo a ninguém passar por isso, pois a coisa é feia e o monstro é horroroso. Eu quero agradecer a vocês que ouviram essa história que aconteceu comigo há anos atrás, no estado da Paraíba, em João Pessoa.